Eu saúdo a todos nessa sexta-feira com a paz do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, amigos e amigas do YouTube, como vocês estão? Espero que vocês estejam abençoados em nome do Senhor Jesus. No dia de hoje, nós queremos finalizar a parte dos livros poéticos do Antigo Testamento, que são os livros de Jó, dos Salmos, o livro de Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Quero estar ministrando, quero estar trazendo a você, certo? Algumas informações básicas, porém importantes, acerca do livro de Cantares de Salomão, que muito vão te auxiliar quando você propor no seu coração ler ou estudar este livro. Então eu peço para você que você acompanhe a leitura que vou fazer do meu material teológico concernente ao livro de Cantares, e também nós estaremos tecendo alguns comentários, tá bom? Então me acompanhe por gentileza. Cantares de Salomão. Autor Salomão. Data provavelmente no início do reinado de Salomão. Mas sabemos, né, que Salomão ele viveu, ele reinou aproximadamente entre os anos 1970 a.C. Então, na sua juventude, Salomão ele escreveu o livro de Cantares, tá? O propósito pelo qual foi escrito o livro de Cantares de Salomão, ou dependendo da tradução da tua Bíblia, pode trazer por título, né, o nome do livro, Cântico dos Cânticos. O propósito: cantar o amor entre o noivo, tá? No caso o rei Salomão, né? No literal, né? O rei Salomão, e a noiva, a Sulamita, tá? Reafirmar a santidade do casamento e descrever o nome de Deus por seu povo, tá bom? Pois bem, então aqui o propósito. O panorama: Israel, em especial o jardim da Sulamita e o palácio do rei, tá bom? Versículo-chave está no capítulo 6, versículo 3, que diz assim: Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele se alimenta entre os lírios. Pessoas-chave no livro de Cantares: o rei Salomão, a Sulamita e o coro formado pelos amigos. Tá? Agora, meus irmãos, então nós vamos perceber que o livro de Cantares, certo? Ele vai abordar acerca do amor entre um homem e entre uma mulher, né? Acerca do amor entre o rei Salomão e a mulher a quem ele mais amou, a Sulamita, certo? Então um cântico, né, que vai enaltecer o amor entre um homem e uma mulher, um cântico que vai enaltecer o matrimônio, o casamento, certo? Agora o esboço do livro de Cantares. Basicamente o livro de Cantares ele se divide em 7 partes, tá? Do capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 2, versículo 7, o título é O Dia do Casamento. Do capítulo 2, versículo 8 ao capítulo 3, versículo 5, Lembranças do Namoro. Do capítulo 3, versículo 6 até o capítulo 5, versículo 1, Lembranças do Noivado. Do capítulo 5, versículo 2 até o capítulo 6, versículo 3, Um sonho que causa inquietação. Do capítulo de número 6, versículo 4 até o capítulo 7, versículo 9, Elogiando a beleza da noiva. Do capítulo 7, versículo 10 até o capítulo 8, versículo 4, O meigo apelo da noiva. E sétima e última parte do esboço aqui do livro de Cantares, do capítulo 8, versículo 5 até o versículo 14, O poder do amor. Tá? Agora eu vou fazer uma leitura rápida aqui a respeito desse esboço. Cantares é uma canção de amor que honra o matrimônio. Então, basicamente é isso, né? Como nós temos dito, o livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, é uma canção de amor que honra o matrimônio, o casamento, tá? As alusões mais explícitas sobre sexo na Bíblia
podem ser encontradas neste livro, que muitas vezes tendo sido criticado por causa da linguagem sensual empregada pelo escritor, tá? Contudo, a pureza e a santidade do amor representado nele são muito necessários nos dias de hoje, nos quais o amor, o sexo e o casamento são banalizados. Deus criou o sexo e a intimidade, mas para serem desfrutados dentro do casamento. Um marido e uma esposa honram a Deus quando se amam e desfrutam um do outro, tá? Então aqui quero tecer um comentário a respeito disso. Meus irmãos, alguns cristãos, eles olham com um olhar torto para o livro de Cantares de Salomão. E até mesmo se perguntam o que este livro, certo, está fazendo no cânon da Bíblia Sagrada, certo? Mas o que esses cristãos não entendem, né, é que, como disse aqui, né, na parte que nós temos feito leitura, a questão do ato conjugal entre um homem e uma mulher, certo? Ou seja, a questão do sexo, o sexo ele não foi criado pelo diabo. O sexo foi criado por Deus. Deus é o criador de todas as coisas, certo? O que acontece é que o maligno deturpa, certo? A questão da intimidade entre o homem e uma mulher, tá? O sexo ele foi criado por Deus para que fosse algo que fosse desfrutado e viesse a trazer prazer tanto para o homem como para a mulher dentro dos laços sagrados do matrimônio, do casamento. E por que dentro do casamento e não fora do casamento? Porque quando fala-se em casamento, matrimônio, fala-se de responsabilidade, fala-se de proteção, certo? Ou seja, quando um homem e uma mulher, eles estão unidos nos laços sagrados do matrimônio e honram aquilo que prometeram perante Deus, perante o sacerdote que realizou o seu casamento, perante as testemunhas que ali estavam, perante a igreja, ou seja, honram, né? São fiéis em todas as coisas, inclusive na questão da fidelidade, né, conjugal, ou seja, eles têm o ato conjugal somente, o relacionamento sexual somente dentro do matrimônio, do casamento, algo que eles trataram, juraram diante de Deus, do sacerdote que fez o seu casamento, das testemunhas da igreja, enfim. Então, esse ato sexual que tem como objetivo trazer prazer, certo, tanto para o homem como para a mulher, é algo realizado com segurança, com proteção, com responsabilidade. Você pode perceber que quando não é assim, né, as pessoas acabam sofrendo, acabam pagando preço por uma vida imoral, né? Nós temos quantas pessoas em nosso meio que nós sabemos que quando não se comprometeram dentro do casamento, acabaram, né, com, por exemplo, adquirindo doenças venéreas, como o HIV, o HIV, por exemplo, que é uma das doenças sexualmente mais terríveis, né, que existem. O adultério, né, o estrago que o adultério, ou seja, o sexo fora do casamento, causa nas famílias, divórcios, filhos que agora são filhos de pais e mães separados e assim por diante, entre outros exemplos que nós poderíamos trazer aqui, tá? Então, o livro de Cântico dos Cânticos, ele vai celebrar o amor, ele vai celebrar o sexo dentro do casamento, né? Porque assim, dentro do casamento, Deus abençoa, certo? Quando o relacionamento sexual entre um homem e uma mulher acontece dentro dos laços do sagrado matrimônio, vai haver segurança, vai haver responsabilidade, certo? Vai haver então a proteção, tá bom? Para nós finalizarmos também essa questão, alguns temas então aqui no livro de Cantares, tá? Eu vou ler mais uma parte aqui e nós vamos estar tecendo um comentário. Sexo.
O sexo é um presente de Deus para a humanidade, mas o Criador restringiu a prática sexual àqueles que estão comprometidos através do casamento. Então, mais uma vez, né? Mais uma vez, está aqui uma explicação clara, objetiva do porquê o Criador restringiu o sexo para as pessoas, né, que estão unidas, né, através do casamento, estão comprometidas através do casamento, tá? Outra questão aqui, a questão do compromisso, tá? O amor exige muito mais do que um discurso coerente com o sentimento. Exige uma linguagem corporal. O sexo é vital para o ser humano, mas é necessário o casamento para proteger o amor. Ou seja, repito aqui, o sexo é vital para o ser humano, mas é necessário o casamento para proteger este amor, tá? O casamento é a celebração do compromisso mútuo diário. Eu vou citar um exemplo aqui bem simples para você entender. Quando, por exemplo, um casal de namorados, tá? Eles ainda não estão no compromisso, na segurança, na proteção, na responsabilidade do casamento. Eles estão namorando, tá? O namoro é um período onde ambos estão se conhecendo para ver se haverá possibilidade de um futuro casamento, mas esse casamento ainda não é certo. Então, digamos que durante o namoro, este moço, essa moça, pratiquem, né, o ato sexual, tá? Agora, imagine que haja, por exemplo, eu vou pegar assim um exemplo menos grave, não vou pegar aqui uma questão de doença sexualmente transmissível, mas eu vou pegar aqui uma questão, digamos que eles sejam, mesmo não sendo realizado o ato sexual entre eles dentro do casamento, mas eles estão namorando, mas um seja fiel para com o outro, ou seja, tanto namorado como namorado não se relacionam com outras pessoas, tá? É o que muitos alegam, né? Então, mas digamos que haja uma gravidez. Você pode perceber que quando há uma gravidez, isso não estava programado. E aí bate o desespero. Muitas vezes, ou ele ou ela dizem assim, eu não tenho certeza absoluta ainda se essa é a mulher que eu quero me casar, ou vice-versa, este é o homem que eu quero me casar, a moça diz, certo? Aí, devido a uma gravidez que não foi programada, ou seja, indesejada, um acidente, né, eles então, às vezes, ficam juntos, mas como eles não tinham certeza ainda, é por isso que estavam namorando, estavam se conhecendo recém, aí o estrago vem lá na frente, um divórcio praticamente certo, e assim por diante. Agora imagine um casal onde passaram pelo processo do namoro, se conheceram, tiveram certeza, convicção, noivaram, casaram e acontece uma gravidez nesse casamento, mesmo que não era no tempo que eles programaram, mas não vai ser um problema, por quê? Porque há responsabilidade, há compromisso, há proteção, há segurança, porque se eles casaram é porque eles tinham certeza absoluta que queriam viver para toda a vida juntos, até que a morte os separe, tá bom? Então não vai ser um problema, pelo contrário, um vai apoiar o outro, eles vão estar juntos, não era o momento planejado, certo? Mas isso não vai ser motivo para nenhum alarde. Então o casamento ele protege, tá bom? Meus irmãos, para finalizar, dentro da tipologia bíblica, o amor de Salomão para com a Sulamita, certo? A mulher que ele mais amou, dentro da tipologia bíblica, este amor tipifica no Antigo Testamento o amor de Deus para com o povo da Antiga Aliança, a saber, Israel, tá? E também o amor de Salomão para a Sulamita na tipologia bíblica, falando de Novo Testamento agora, tipifica o amor de Cristo para com a sua igreja, que sou eu e você. Amém? Então, quero deixar essa palavra ao teu coração. Desejo para você e para a tua família um abençoado final de semana e até segunda-feira, querendo Deus. Amém.